Agora a gente vai continuar falando de saúde, mas é saúde bucal. Você tem frequentado o dentista regularmente? Teve problemas de sisos? Já ouviu falar em bucomaxilo? Talvez você já tenha precisado desse profissional e nem sabe disso. Tomou aquele remédio ali, passou a dor, voltou depois. Mas vamos tirar essas dúvidas aqui, calma, que nós vamos te explicar, porque hoje estamos recebendo aqui no estúdio para falar quando é necessário procurar por esse especialista. Problemas com sisos, ATM, aqueles desconfortos, é o cirurgião dentista Ítalo Miranda. Seja bem-vindo, doutor Ítalo. Esse é um tema que muitas pessoas estavam pedindo para falar, que era sobre a saúde bucal, especificamente sobre dores. Nós dividimos aqui dois tipos de desconfortos, são os dentes cisos, né, que às vezes tem que retirar, né, fazer a extração, e também a questão da ATM. Então, se tiver outro desconforto, fique à vontade. A gente pode começar falando, né, especificamente das especialidades, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz em trazer a nossa especialidade para conhecimento da população, porque realmente essa especialidade no âmbito da odontologia não é de conhecimento geral. Então, alguns pacientes realmente precisam de algumas necessidades e, infelizmente, não sabem a quem recorrer até chegar realmente em um diagnóstico e um tratamento efetivo. A nossa principal atuação, muitas vezes, é atender os pacientes com dores. Daí a gente tem os pacientes que necessitam de cirurgias, como, por exemplo, as cirurgias dos dentes do siso. A gente sabe que os dentes dos sisos podem incomodar, e quando chegam a incomodar, trazem desconforto e até mesmo algumas limitações do âmbito comunitário, no sentido de até mesmo o paciente não conseguir fazer as atividades corriqueiras do dia a dia, ir ao trabalho, frequentar os locais que diariamente ele frequenta. Então, assim, a gente tem que entender as possíveis indicações dos dentes do siso. Talvez você já tenha apresentado alguma dor naquela região, lá posterior, tanto superior ou inferior, e a gente não sabe ao certo que pode ser um dente do siso ou às vezes até mesmo uma dor na articulação temporomandibular. Tem muita gente que se automedica, né? Sim, acaba mascarando uma certa dor e até mesmo chegar ir ao profissional. Esse quadro clínico do paciente às vezes já se agravou e às vezes nem necessitava de um procedimento cirúrgico, seria mais uma orientação clínica e acaba evoluindo para um grau de complexidade maior. Tem aquele medo do dentista, né? Fica só evitando até que se torne algo mais grave. O que pode acontecer se você não descobrir que tipo de dor é essa, o que está causando, o que está afetando? Certo. Em relação às dores, o paciente normalmente, em relação aos dentes do siso, inicialmente começa com algumas dores locais, próximo de onde os dentes vão nascer, e pode acontecer até mesmo um pequeno sangramento, um rompimento da gengiva. Essa dor ela começa de forma mais branda até mesmo a se agudizar. Quando essa dor se agudiza, a gente deve examinar o paciente. Caso o paciente não tenha o conhecimento de buscar essa ajuda do profissional e se automedicar, vai mascarar essa dor. O que pode acontecer? Alguns sisos, que eles não nascem na boca, cientificamente a gente chama de erupcionar, esses dentes eles podem trazer problemas não só no âmbito de dor ao paciente, mas também prejuízos aos dentes do lado. Eles podem causar absorções, então literalmente eles começam a destruir o dente à frente do siso, eles podem causar inflamações e infecções na região, assim como também podem desenvolver algumas patologias, como cistos e tumores. Que é onde é bem arriscado. E se engane quem pensa que do dente não pode passar, né, para outras regiões do corpo, né? Sim, sim. De forma geral, nossa saúde é completamente interligada. Então, uma afecção simples, mais simples ou mais complexa da boca, pode causar, sim, algumas complicações para coração e algumas infecções até mesmo disseminadas a locais diferentes e à distância do nosso corpo. Então, realmente, o paciente tiver alguma dor, buscar quem é um profissional específico para fazer essa avaliação e, consequentemente, fazer esse tratamento de forma correta que o profissional for indicar. Quanto a outros tipos de dores que as pessoas também comentaram, foi a questão da mandíbula, né? E aí que já é um pouco parte pro lado da ATM, que é chamado. Explicar um pouco para o pessoal de casa, até se o senhor quiser citar a diferença entre siso e também a ATM. Pronto. Em relação à ATM, muitas vezes os pacientes nem tinham essa noção.
Quando que eu falo isso? Eu falo isso no momento pós-pandemia. Aquele período entre 2019 a 2021, as pessoas normalmente estavam mais tensas por tudo que estava acontecendo e acaba que a ATM ela sofre com vários fatores. Fatores de estresse, fatores de alteração hormonal, fatores de apertamento dentário, fatores de bruxismo, uma maloclusão, que seria a instabilidade da mordida do paciente. Mas o fator estresse, ultimamente nos anos, isso de uma forma mundialmente falando, sobrecarregou os pacientes. Então eles começaram a entender o que seria o que a gente chama de DTM, que é a disfunção temporomandibular, que ela atua na articulação temporomandibular. Então o paciente, inicialmente, o que ele vai sentir? Ele vai sentir um cansaço na musculatura da articulação. Por exemplo, você acorda e sente um desconforto, como se tivesse passado a noite inteira exercitando aquela mandíbula, aquela musculatura. Então você acorda com a musculatura cansada, fadigada, realmente com a limitação, até em alguns casos, de abertura bucal, de fechamento. A dor da articulação temporomandibular, ela realmente se localiza na musculatura próximo aqui, até mesmo à frente do ouvido, diferentemente da nossa dor, que seria do siso, quando o paciente apresenta, que seria uma dor mais internamente da boca. Então dá para identificar, né? Dá, o paciente consegue identificar. A primeiro momento, caso não mascare com a medicação, daria para identificar de forma efetiva. O siso doendo mais internamente lá próximo da gengiva e a articulação temporomandibular mais próximo do ouvido. Então DTM e ATM estão relacionados, né? Estão correlacionados sim, só algumas nomenclaturas, mas a gente entende quando o paciente chega para falar para a gente realmente o que seria esse desconforto. E a gente sempre fala de forma profissional que da mesmo modo que a disfunção temporomandibular ela é multifatorial, ela é multimodal no seu tratamento. Então o tratamento não parte somente medicamentoso. Algumas orientações, fisioterapia, em alguns casos precisam até mesmo de intervenções cirúrgicas, procedimentos menores ou maiores a nível hospitalar. E tem cura? Sim, tem controle. A gente primeiro tem que identificar qual que é o fator causal ou quais são os fatores causais. Alguns pacientes, o tratamento parte mesmo de uma orientação até psicológica ou psiquiátrica por conta de estresse. Se for no âmbito mais específico da odontologia, vários profissionais podem cuidar de diversas especialidades, não somente a cirurgia bucomaxilo. Então, sim, é um quadro que a gente consegue identificar, controlar e até mesmo curar. Eu sei que dói. Incomoda. Incomoda. A gente tem uns vídeos aí das pessoas que estão nas ruas e perguntaram sobre, eu acredito, sobre ambos temas. Vamos para a primeira pergunta. Doutor, me tire uma dúvida. No caso dos dentes cisos, a extração sempre é necessária? E todo mundo tem os 4 sisos? Excelente pergunta. Nem todo mundo tem os dentes do siso. Evolutivamente, a gente foi percebendo que os nossos ancestrais tinham mais dentes do que hoje, atualmente. Até por conta das necessidades e em tempos diferentes. Então, hoje mesmo, muitas pessoas nascem totalmente sem os sisos ou nascem com algum ou outro faltando. Em relação à necessidade de sempre tirar, isso é realmente avaliativo, por conta que nós indicamos principalmente os sisos quando o paciente tem na boca, mas causa dor, causa prejuízo a outras estruturas dentárias ou musculares e não consegue, por exemplo, fazer uma boa higiene, que aí isso vai favorecer a cárie dentária e, consequentemente, trazer outras problemáticas para esse paciente. Então, se o paciente tiver o dente do siso na boca, conseguir fazer uma boa higiene, mas isso não sendo avaliado só pelo paciente. O ideal é procurar um dentista, cirurgião bucomaxilo, para identificar. Tem uma boa higiene, esse dente está funcional na boca, então ele pode ficar, não necessitaria ser extraído. Tem os check-ups que nós fazemos com clínicos gerais, Sim. né? Vamos ao médico, faz o exame de tudo do corpo, né? Sim. E quanto à saúde bucal, como é que tem que ser essa presença ao consultório do cirurgião dentista? Nós orientamos que o paciente procure o cirurgião dentista pelo menos a cada 6 meses para realmente fazer essa avaliação, para manter uma higiene bucal saudável e, consequentemente, avaliar se tem algumas possíveis alterações. A depender da idade do paciente, ver se todos os dentes nasceram na boca, se o siso está na época de nascer, se está tendo algum problema
em algum dente do lado ou outras estruturas. Então, idealmente seria a cada 6 meses fazer essa visita regular ao dentista. E é difícil achar alguém que faça isso, não é verdade? Sim. É bem complicado. As pessoas vão mais no momento da dor. Sim, infelizmente. Mais fácil achar alguém que faça mesmo, quem vai colocar algum aparelho ortodôntico, né? Que vai com mais frequência. Agora, alguém ir a um dentista, conforme a gente vai no clínico geral, em outras especialidades, é mais difícil, né? Necessidade diferente. Temos mais perguntas aí dos nossos telespectadores. Doutor, como é feito a extração sem dor? E quanto tempo eu posso esperar para tirar os sisos? Extração sem dor existe? Extração sem dor, a gente considera que existe sim. Existem alguns manejos, alguns protocolos de controle do paciente no sentido de ansiedade, por conta que muitas vezes o paciente vai buscar realmente quando está em um quadro de dor. Então esse a gente trata de forma mais delicada, até mesmo a abordagem de fala com o paciente. Mas a gente consegue, de forma a controlar pré-operatoriamente o paciente e também alguns manejos, como por exemplo, há tempos atrás a gente fazia somente a anestesia local do paciente. Hoje em dia a gente já consegue alguns outros manejos, como por exemplo, algumas medicações que a gente consegue controlar o nível de ansiedade do paciente. Existe sedação com óxido nitroso, aquele gás. Existe sedação endovenosa, que médicos e médicas anestesistas vão ao consultório, fazem a sedação do nosso paciente, no consultório odontológico mesmo, e a gente consegue fazer o manejo desse paciente sem o paciente sentir absolutamente nenhuma dor. E em alguns casos mais complexos, a gente pode até mesmo levar esse paciente para ser submetido ao procedimento cirúrgico em hospital, como recentemente a gente fez alguns casos em âmbito hospitalar por conta da complexidade e do controle emocional do paciente. Então não tem desculpa, né? Sim. E em relação a qual o melhor tempo para tirar, eu sempre falo que a melhor época para tirar é quando não tem dor. Então, quanto antes buscar saber se você tem um dente do siso, com um especialista, obviamente, cirurgião bucomaxilofacial, se esse dente está indicado ou não para ser extraído e, caso esteja, agilizar um pouquinho esse procedimento para evitar que esse dente gere dor, gere consequências às outras estruturas e possivelmente torne esse procedimento doloroso e faça você lembrar desse momento de uma forma não tão agradável que poderia ser caso não tivesse acontecido o desconforto. Ou seja, dá para você, com exames de imagem, já ter como observar, vamos tirar logo antes de chegar à parte pior, que é o sofrimento de dores, né, desconfortos. Sim, os pacientes ali próximos dos 13, 14 anos de idade, em radiografias, em tomografias, a gente já consegue diagnosticar a formação do dente do siso. Então a gente já prevê, em alguns casos, que até mesmo antes da formação completa do dente, a gente já fala para o paciente, para o acompanhante, que aquele dente não vai nascer e que ele precisa ser removido o quanto antes, de forma segura, por conta de ser um procedimento eletivo, então a gente consegue controlar o tempo e o momento correto para realizar o procedimento. Acho que nós temos mais perguntas, né, produção? Doutor, sou da cidade de Floriano, Piauí. Queria saber se é verdade ou mito que não podemos beber nada quente após um procedimento cirúrgico. Me responde aí, por favor. Excelente pergunta. A gente parte dessa pergunta para as orientações pós-operatórias. A gente sempre indica ao paciente, como eu fiz hoje com os pacientes operados, recentemente pela manhã, que os 2, 3 primeiros dias pós-operatórios, a dieta seja mais líquida e pastosa e, consequentemente, fria ou gelada de preferência, por conta que o esforço mastigatório da alimentação, da fala constante e a temperatura quente faz com que dilate os vasos sanguíneos e, consequentemente, aumente o sangramento no pós-operatório. Então, o paciente tem que exercitar menos essa musculatura, falar menos e, consequentemente, também se alimentar de alimentos frios, fazendo com que não haja o sangramento e que esse pós-operatório seja de menor potencial inflamatório, menos desconforto, menos dor e até mesmo menos inchaço no pós-operatório. Então, o quente acaba atrapalhando, né, essa anestesia, não, como é que fala, doutor? Fugiu aqui o nome agora, para poder cicatrizar. Isso, cicatrização, aliás. Temos mais perguntas? São muitas dúvidas, viu? Tem mais uma? Tem, produção? Doutor, eu sinto dores na minha mandíbula e até dor de cabeça quando isso acontece. Então, nesse caso, eu preciso procurar o dentista? Recomendo que sim.
essas dores, muito possivelmente se tratando do tema, pode ser o início de um quadro de disfunção temporomandibular. Alguns outros sinais que ainda não foram falados da disfunção temporomandibular, além desse cansaço na musculatura, é dor de cabeça, algumas limitações de função como abertura de boca, fechamento de boca, desconforto significativo até mesmo para fazer a mastigação. Então, inicialmente, deve-se procurar o cirurgião dentista para diagnosticar esse quadro de disfunção temporomandibular. Às vezes, ele pode até secundariamente desenvolver um quadro de enxaqueca por conta da cronicidade desse quadro da disfunção. Então, diagnosticando o que é uma disfunção temporomandibular, quanto antes iniciar o tratamento. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta que estão falando aqui para mim. Se tiver mais uma, coloca aí no ar. Boa tarde. Gostaria de saber, porque eu tenho um dente, siso, que eu sinto algumas dores. Será que eu preciso desse tipo de cirurgia ou não? Tá bem óbvio, né? Em relação a esse paciente, ele já tem o diagnóstico que tem o dente do siso e que já tem dor. Então, essa dor é um alerta de que há algum problema. Resta a gente saber se esse problema está localizado somente ao dente do siso ou se já está começando a afetar outras regiões. O osso ao redor do dente, o dente à frente do dente do siso. Então, o quanto antes fazer esse diagnóstico e efetivar o tratamento é a minimização de possíveis danos a outras estruturas. Então, adianta esse procedimento. Procurar um dentista. Procurar. Eu vi que teve mais perguntas de siso do que ATM, né? Tem algum nome específico para ATM, assim, popular, para as pessoas elas compreenderem esse nome, se de fato essa doença como siso? Geralmente os pacientes confundem essa nomenclatura de ATM e DTM. Então, quando o paciente muitas vezes chega para a nossa consulta, ele fala que realmente está com uma ATM. A gente acaba entendendo que realmente é um desconforto na articulação, mas derivado do diagnóstico de uma disfunção temporomandibular. Então fica esse codinome de chamar de DTM. Então o povo está sabendo legal, né? O povo está sabendo. Doutor, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no programa. Tem mais perguntas, inclusive, mas a Bárbara está ali já, a gente vai encerrar. Eu espero que você volte mais vezes trazendo mais informações sobre a saúde bucal, sobre a importância de buscar um dentista, não deixar de lado, né, essa parte do corpo que é bem importante. Eu agradeço muito a sua presença. Fique à vontade se tiver Instagram para ajudar, para atender essas pessoas que assistiram a gente, com certeza tem muito mais perguntas para você. Sim, sim. Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição de mais dúvidas que toda a população tiver. Os atendimentos são diversos, então existem as redes sociais que podem procurar e fico realmente à disposição do programa e de todo mundo. Tá certo? Muito obrigada.